Então, olá a todos. Sou o professor Mário, do Instituto. Vocês devem imaginar como é difícil dar continuidade à palestra do Sidney e do Boeira. Vocês vão notar que eu não tenho a vivacidade de expressão do Sidney, nem o fôlego, nem a precisão do Boeira aqui. Então, eu peço desde já a graça aí do pessoal, de entender. Mas, então, sou professor aqui do Instituto. O pessoal que me conhece, que eu peixei aqui nos corredores, aqui, lembra de mim um pouco do podcast, eu não apareço tanto. Às vezes tem umas aulas minhas de gramática ali no nosso YouTube e tudo. Tem aulas minhas na confraria e tal, mas não apareço tanto. Eu lido mais com os textos ali no Instituto, com a parte da coleção, revisão de textos, ocasionalmente alguma tradução. E também tradução para a Sociedade Chesterton, que é uma das nossas iniciativas e tudo. Então, faço mais isso aí, sou um pouco mais de bastidor, mas também dou os meus pitacos de vez em quando. Então, estou aqui para isso. Então, a primeira coisa aqui que eu vou falar é tentar explicar o motivo do nome da palestra, A Máquina do Pensamento. Quem prestou atenção aí na lista das palestras talvez tenha ficado um pouco curioso com isso. Já de começo eu digo que não é para esperar, o nome é um pouco espalhafatoso, mas não é para esperar uma coisa assim como aqueles programas de TV que o cara pega um carro todo ferrado ali e recauchuta o carro, e aí a gente tem uma máquina ali, porque o que a gente pensa hoje em dia em máquina muitas vezes é carro, é carrão e não sei o quê. Eu sei que o pessoal aqui tem um pensamento um pouco mais refinado, não vai pensar imediatamente nisso, mas já vou desbaratar essa primeira impressão aí. Não é isso, eu não estou aqui para transformar essa faculdade do pensamento de ninguém em uma máquina, não é isso, mas é para explicar um conceito antigo, assim, com relação a algumas potências da alma, certo? E por quê? Já vamos ver por que eles falavam em máquina, Só que, de começo, essa minha palestra ela se insere em alguns estudos particulares meus sobre a mente dos antigos. Eu vejo do seguinte modo, a gente estuda muito assim, textos, a gente estuda o conteúdo que é ensinado, mas muitas vezes aquilo, se a gente vai ler assim de pronto, sem nenhuma mediação, aquilo às vezes nos soa distante, muito difícil, e evidentemente é difícil, não é uma coisa simples de ser estudada. Mas eu também penso que a gente tem que estudar como é que a mente, como é que ficava a mente dos antigos quando eles acabavam a sua formação, nas artes liberais, principalmente, que é esse estudo de base, então que dá a formação para os estudos superiores, como a gente sempre enfatiza, de filosofia, de teologia, de direito na antiguidade. Então, as artes liberais eram esse estudo de base. Então, mas eu tinha curiosidade de ver o outro lado, não só os textos que eram estudados, mas também pegar assim pelos indícios que a gente tem, pelos vestígios, pelas pistas que a gente tem, como é que funcionava a mente dos antigos. Então, essa é uma curiosidade minha. Eu acho que é uma contraparte importante nesses estudos que a gente faz aqui de tentar, que é uma tentativa, não é uma coisa consolidada, todo mundo sabe. Tentar retomar esses estudos antigos. A gente precisava ver como é que ficava a cabeça das pessoas, como é que, do ponto de vista interior, eles descreviam assim a mente, o seu funcionamento, como é que, agora eu vou ler um texto, vou comentar um texto, como é que eles descrevem, então, essa operação interior deles. E, realmente, isso é uma coisa difícil, porque não existem tantos textos que abordem isso. Um texto que é muito importante é as próprias Confissões do Santo Agostinho, porque ali ele realmente faz uma imersão na própria alma e a gente tem alguns insights, algumas intuições bem importantes. Mas, de resto, a gente tem que pegar relatos de outras pessoas, relatos de como Santo Tomás trabalhava. Se diz que ele trabalhava, às vezes, ditando 4 questões diferentes para seus copistas, ao mesmo tempo. Então, ele estava trabalhando com 4 questões da Suma ou qualquer outra obra dele na cabeça, e ele estava ditando ao mesmo tempo para 4 copistas.
Isso tudo é muito impressionante, né, e nos dá algumas intuições boas aí de como funcionava, então, a mente desses grandes pensadores, grandes intelectuais. A gente tem que, claro, sempre ter em mente que eles tinham um gênio natural, né, muito acima do nosso. Então, a gente não vai fazer isso, muito provavelmente, por mais que a gente tenha uma formação parecida com a deles, nós não faríamos esse tipo de coisa. É sempre bom ter essa prevenção, mas, né, também, os relatos que nos ficam são os relatos dos grandes, por óbvio, né, daqueles medianos, medíocres, geralmente não fica muita coisa, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso. Mas, então, indo aí para o tema, né, que tipo de máquina é essa, então, que eu estou falando? Não estou falando, se eu quisesse fazer uma apresentação um pouco mais ao estilo do Instagram, hoje em dia eu poderia ter colocado assim, a Ferrari do pensamento, alguma coisa assim, né? Mas é que não se trata disso. E a gente não está vendendo nada aqui também, né? Então, a máquina que a gente tem que pensar é a máquina conforme era para os antigos, né? Conforme era o entendimento deles desse termo, né? E o que eles pensavam, quando eles falavam de máquina, era alguma coisa que ajudava na construção, em primeiro lugar, né? Algo como um guindaste, certo? Um guindaste é alguma coisa que a gente usa para erigir ali paredes, certo? E daí, em determinado momento, a gente precisa ter uma máquina para elevar as pedras e, né, que não dá para fazer só no braço, né, para facilitar isso, pelo menos, né? Então, a gente tem que entender isso no sentido metafórico também, né? Se a gente pega uma coisa que está no chão e eleva, metaforicamente a gente pode entender, né, simbolicamente, como passar, né, essa passagem do material para algo mais elevado, algo mais abstrato, algo mais relativo ao puro pensamento. Então, essa era a metáfora, esse era o símbolo que o pessoal usava para falar da máquina do pensamento, porque, por óbvio, não é a máquina material usada na construção, certo? Estamos falando aqui de uma metáfora, né? E aí, a gente vai pensar também aqui, ainda com relação ao nome, né? A máquina do pensamento, então, é algo que funciona ali no pensamento mesmo, né? Quando a gente está fazendo raciocínios, quando a gente está nessa parte puramente pensamental, pensando com conceitos, né? Conceito de homem, o homem é o animal racional, mas aí eu já trago uma outra noção. Não é bem isso. Essa máquina do pensamento, para os antigos, é um termo que se encontra em alguns autores antigos, até no próprio Agostinho. A gente encontra São Paulo falando que ele é um sábio construtor, né? Que ele agiu como um sábio construtor. Então, essa metáfora, ela aparece, né, para designar isso. Só que o que ele está falando? Ele não está falando do pensamento puro, das abstrações e dos conceitos e das definições, como foi falado aqui pelo Sidney e por todo mundo, né, pelo próprio Boeira, né, falou-se de pensamento e de conceitos, que hoje em dia a gente não fala de definição, e é verdade, mas tem outra coisa que a gente não fala muito, que é a memória e a imaginação, né? Então, essa máquina do pensamento é algo que auxilia, né, o pensamento, mas ela estaria radicada, então, na imaginação e na memória, certo? É aí que a gente vai trabalhar, esse é o mote da palestra, certo? Então, quem estuda um pouquinho de memória, eu acho que também esse é um problema que a gente encontra, né? Hoje em dia é absorver muito material, tentar absorver muito material, assimilar e acabar esquecendo muita coisa. Isso acaba se tornando, em dado momento, para quem começa a estudar a fundo e por tempo continuado, como um grande motivo de ansiedade e de preocupação, né? Pô, eu não estou assimilando, depois no outro dia eu me esqueço, né? Também não é bem isso. Existem técnicas, a gente vai falar um pouquinho, para absorver o material, assim, porque geralmente a gente tenta lembrar no dia seguinte das palavras exatas, né, que a gente leu, com relação a definições, mesmo lógicas, isso é importante. Mas, para outras coisas, não é tanto, né? Quando a gente está falando de literatura, poesia, é importante decorar poemas, claro, a gente sempre fala isso aqui no Instituto, né? Mas, às vezes, também, quando a gente esquece as próprias palavras, se a gente reter uma imagem, pelo menos do poema, daquilo que foi contado, se a gente conseguir recontar com as nossas palavras, já é alguma coisa, certo? Então, existem essas técnicas, né, que são chamadas também de mnemotécnicas, que é uma palavra relativa a Mnemosine, que é a deusa, né, a deusa grega da memória, certo?
que é chamada de a mãe das musas também, né? Quando teve, né, relações com Júpiter, então gerou as musas, 9 musas. Então, mnemotécnica é isso, são técnicas para nós guardarmos na memória textos, né? Às vezes verbatim, né? Às vezes palavra, às vezes por meio de imagens, certo? E no meu estudo, né, eu, pelo menos, dentro das minhas preocupações pessoais, isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção, essa questão da memória e como guardar e qual é a melhor forma de guardar. Será que a gente está com um texto ali de Santo Tomás, um texto de Santo Agostinho, um texto de Platão e Aristóteles, a gente tem que decorar palavra por palavra o texto inteiro, senão a gente não entendeu? Bom, isso seria uma tarefa muito difícil, né? E não é, de certa forma, a tarefa que é recomendada pelos antigos, certo? Então, a gente vai ver aqui alguns textos, sim, deveriam ser colocados na memória de forma verbal mesmo, palavra por palavra. Um exemplo é o Hugo de São Vítor, que ensina, melhor dizendo, a decorar todos os salmos, e ele coloca ali as técnicas, né, que ele considera as melhores. Existem vários tipos de técnica, então, por isso eu digo que ele considera as melhores, certo? Porque existem várias. Então, ele propõe ali que, em primeiro lugar, a gente tem que dividir, né, os salmos em pequenos, cada vez em tamanho, né? Tem que dividi-los num tamanho que a memória consiga absorver, certo? Então, primeiro, ele já propõe ali uma coisa bem simples, tem que decorar quantos salmos são. Então, são 150, beleza. Então, tu tem que ter ali na tua memória, assim, digamos assim, uma lista, né, só com os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 150. Primeira coisa, parece bastante simples, né? Depois, ele recomenda que se decorem os primeiros versos de cada salmo. E assim vai. E vai colocando um debaixo do outro daqueles números que você, né, desenhou, pintou na sua mente. Ali pode colocar também fazer um desenhozinho, imaginar, é o que eu quero dizer, né? Imaginar um lugar ali na sua memória, um nicho, alguma coisa assim. Não é? Então, coloca aí e decora os primeiros versos de cada salmo. E depois vai decorando um a um, certo? Né, em pedaços pequenos, até decorar o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas tem que ir aos poucos, verso por verso. No final, o que ele descreve é que a pessoa poderia, então, lembrar de qualquer verso, de qualquer salmo, e fazer relações cruzadas com os outros versos de outros salmos, ao bel prazer e de forma imediata, certo? Desculpa. Então, essa é uma técnica para se absorver. Porém, quem vai estudar também essa questão da mnemotécnica vai descobrir que existe uma técnica muito famosa chamada Palácio da Memória. Esse é um termo que hoje em dia é o mais conhecido, certo? Também é conhecido como a técnica dos loci, né? Em latim quer dizer dos lugares, né? Então, que consistia em a pessoa decorar, mas imaginar e memorizar um local, de preferência um local que ela conhecesse bem, poderia ser uma igreja, né? Quando veio o cristianismo, uma igreja, mas os antigos, já os romanos e gregos, já também um templo ou algum lugar familiar, certo? Decorar todo aquele lugar e, claro, né, de deixar alguns espaços ali para a pessoa, na sua memória, caminhar por esses espaços e ir colocando imagens em cada um desses espaços, desses nichos, por exemplo, né? Espaços na parede, assim. Tal. E aí, a pessoa, quando queria se lembrar de alguma coisa, então ela tinha que criar uma imagem, uma figura que tivesse semelhança, algum caráter de semelhança com essa coisa que ele queria se lembrar. Então, se queria se lembrar que alguém estava doente, tinha que colocar ele numa cama de hospital e assim por diante, não é? Mas outras coisas, se ele queria discursar a respeito de questões náuticas, ele podia colocar um desenho de uma âncora, por exemplo, na sua memória, e aí colocar outros detalhes que ele precisaria falar além disso, né? Porque só isso também era
não ajudaria muito. Então, colocar algum detalhe de cor, se tinha alguma coisa a ver com cor, né? Então, não é o caso de a gente entrar aqui em detalhes sobre isso, mas é só para saber, então, que existe essa memória, tanto das coisas, né? Das coisas, ou seja, essa memória que imagina e que pinta um lugar na sua memória, um palácio da memória, quanto essa de decorar um texto inteiro, que é a que o Hugo de São Vítor ensina. Certo? Então, esse meio campo aí é o que era chamado de a máquina da memória. Por quê? A máquina do pensamento. Porque como é que a pessoa vai pensar, né, em alguma coisa? Segundo Aristóteles, para pensar nós precisamos de imagens, ou seja, a imaginação é um intermediário entre o pensamento puro, o pensamento conceitual e os dados dos sentidos. Como é que a pessoa vai pensar, né, e guardar tantas informações na memória se ela não tiver esse sistema, um sistema para guardar as coisas importantes, principalmente, certo? Então, a nossa imaginação está funcionando, né, 100% do tempo. A gente pode não estar prestando atenção nisso, mas sempre tem um fluxo de imagens na nossa mente. Se a gente parar, assim, que é difícil hoje em dia, né, eu admito, parar e num local silencioso, simplesmente ficar olhando o fluxo dos nossos pensamentos, a gente vai ver que está acontecendo um monte de coisa ali. Tem sentimento, tem uma mistura de sentimentos, imagens, pensamentos, preocupações e não sei o quê, mas sempre tem uma imagem ali. Então, esse fluxo ele tende a ser dispersante, certo? Aí, a educação vem também para ensinar isso, para ensinar como a gente não ficar refém desse fluxo de pensamentos que é dispersante, certo? Então, essa é a ideia de máquina do pensamento. É uma ideia que eu reputo como, infelizmente, perdida, né? Então, por isso, foi um feliz acidente quando eu me dei conta. Primeiro, pelo livro da Frances Yates, que é acredito que é a mais famosa estudiosa de memória, certo? Atualmente, também é uma estudiosa de Giordano Bruno. Então, ela, nesse livro, ela elenca todas as técnicas, né, de memória que tem desde a antiguidade até o Renascimento né, faz uma crítica ali, uma outra colar, dizendo que não funciona muito bem e tal, mas isso me encucou muito, assim, por um tempo, né? Eu achava, bom, eu tentei fazer isso também do jeito que ela descrevia e também me pareceu artificial demais, difícil demais de fazer, e é difícil, os próprios antigos realmente falam que é difícil, certo? Mas depois eu encontrei um outro livro de uma autora americana, acredito, Mary Carruthers, que também fala nisso, né? Talvez a segunda mais famosa autora que fala de mnemotécnicas e de arte da memória, que ela tem uma visão um pouquinho diferente, né, das artes da mnemotécnica. Por quê? Porque a Frances Yates fala que, bom, é mais fácil a gente usar uma técnica um pouco mais simples, talvez a técnica que o Aristóteles ensina, de simplesmente associar a letras as coisas que a gente quer lembrar, né, que ele chama de reminiscência. Fazer uma coisa um pouco mais simples que esse negócio do Palácio da Memória, né, mas a Mary Carruthers, no livro dela, ela tem uma visão um pouco diferente, né? Nós temos, então, essa visão da memória como um depósito, certo? Essa é a visão atual também, né, da coisa. É um depósito de lembranças, principalmente, né? Lembranças muitas vezes associadas com emoções, com os nossos afetos, etc. Né? Também para a gente lembrar assim, conceitos que a gente aprende na escola, né, para fazer prova e tal. Então, a gente faz no dia anterior, a gente faz aquele esforço por memorizar, pelo menos assim, para o dia seguinte. É o que a gente precisa saber, passa na prova e esquece, certo? Então, a gente tem essa visão da memória e, na melhor das hipóteses, quando a gente quer levar uma vida de estudos, eu vou ter que memorizar a coisa aqui, então eu vou ficar repetindo e vou ficar lendo sobre esse assunto um tempo suficiente e aquilo vai ficar, de alguma forma, na minha memória. E isso funciona mais ou menos, certo? Mas não é como os antigos viam a coisa, né? Então, vamos colocar... Então, em primeiro lugar, essa visão da memória como um simples depósito, onde a gente vai lá e coloca umas caixas ali, né? Ou joga tudo lá para dentro de forma anárquica também,
certo? Mas a Mary Carruthers, no livro dela, ela traz um segundo conceito de memória, que é memória artificial, certo? Não é a memória natural, mas é a memória artificial, ou seja, com técnica, né? É uma técnica da memória, mas ela diz que, para os antigos, a memória não era só um lugar onde se guardavam os conceitos e as teses e né, as coisas que a gente queria usar para discursar, por exemplo. Não, na verdade, ela diz que a memória era vista como um inventário. Certo? Pode parecer que não tem grande diferença eu falar assim, né? Inventário é um papel onde a gente lista ali um monte de coisas que a gente tem e é só isso. Só que, na verdade, se a gente atentar bem para a ideia de inventário, ele tem a ver com a palavra latina invenção, que é a palavra que foi utilizada pelo professor Marcos Boeira, se eu não me engano, na palestra anterior, ou foi pelo Sidney, certo? Então, invenção é uma habilidade natural do homem, é aquilo que o Clístenes falou também na primeira palestra, que é o engenho, certo? Um outro nome, é o nome que Camões usa, mas é a mesma coisa, engenho, invenção. Né? O engenho a gente pode dizer que é a faculdade da gente descobrir argumentos, da gente descobrir as coisas de forma intelectual, né? E a invenção é o próprio ato da coisa, certo? Que também se ensina, também existe uma técnica para isso, que se aprende na retórica, se aprende na poética também, e se aprende, inclusive, na dialética. Existe uma invenção de cada uma dessas artes, certo? Então, se a gente se atenta a essa palavra inventário, a gente vai ver que ela tem a ver com invenção. E invenção não é simplesmente a gente parar e, bom, agora eu quero falar sobre, vou dar uma aula sobre poesia, então deixa eu parar aqui e pensar o que eu vou falar. Isso é como a gente faz hoje em dia, infelizmente. E, como eu disse, funciona, porque a gente tem coisas na memória, né? Só que elas estão lá de modo anárquico, certo? Então, a gente vai lá, a gente se preocupa, a gente fica ansioso ali e consegue algumas coisas. A gente coloca no papel ali para se lembrar, de, vou falar disso aqui, eu leio uma coisa que o Aristóteles falou aqui, isso aqui é bom, vou falar disso aqui também, etc. Né? Isso é bom para nós hoje em dia, porque a gente tem acesso aos textos de Aristóteles e Platão e Santo Agostinho de uma maneira bem fácil, certo? Mas para os antigos não era assim, as bibliotecas eram coisas que geralmente elas estavam em mosteiros, em catedrais, etc. Né? As pessoas não tinham bibliotecas particulares, então elas tinham realmente que guardar na memória aquilo que elas aprendiam, certo? Então, elas faziam isso que eu mencionei, certo? Elas tinham que ter uma técnica. Geralmente essa técnica então envolvia tanto o aprendizado do texto em si, como eu falei, aquele método do Hugo de São Vítor, quanto o método do slot, né? O método do Palácio da Memória. São duas formas diferentes de se aprender as coisas. Só que a Mary Carruthers, ela argumenta que, na verdade, não é só um depósito, ela é um inventário. Por quê? Porque se nós guardarmos na nossa memória aquilo que a gente quer falar com uma imagem, certo? Com um ícone, pode-se dizer, aquilo se torna para nós uma fonte, certo? De invenção, uma fonte perpétua, né? De onde a gente pode tirar os argumentos que a gente quer expandir, que a gente quer amplificar, certo? Segundo um conceito da retórica. Então, não é o caso aqui de eu ensinar, como eu disse, eu falei de passagem sobre essas técnicas, o pessoal realmente tem que estudar isso, é uma coisa que eu estudo ainda e ainda tento pôr em prática, certo? Mas é uma coisa que parece fazer muito sentido, né? Então, se a gente quer, por exemplo, né, na retórica se diz que existem os lugares comuns da retórica, certo? Então, existe ali, a definição é um deles, certo? A divisão é outro lugar comum da retórica, certo? A similitude é um lugar comum da retórica. Então, os antigos, quando eles iam compor um texto, eles pegavam uma matéria, certo? Uma matéria, um assunto, e eles iam passando por todos esses lugares comuns para compor os seus textos. O primeiro lugar, bom, eu tenho que dar uma definição aqui da coisa, certo? Geralmente esse é o primeiro lugar comum, né? E ele é um lugar comum justamente porque ele tem a ver com essa técnica de memorização que eu falei.
Então, se a gente tiver na memória uma imagem que relembre a definição, né, a gente vai com mais facilidade poder passear por esse campo interior nosso, né, essa nossa memória, e ir extraindo os argumentos, né, de forma mais ordenada do que se nós formos fazer de forma anárquica. Então agora tem que fazer uma definição e tal. Funciona, como eu disse. Se a gente só lembrar da palavra definição, agora tem que fazer a definição. Funciona, mas não é tão funcional, não é tão rico quanto se a gente tivesse, né, esse palácio da memória, onde a gente visse essas imagens da definição, depois a divisão, ou seja, em quantas partes se divide o assunto que eu quero falar, a poética, em quantas partes ela se divide. Tem o drama, né, tem a comédia, tem a tragédia, tem o ditirambo e outras coisas que o Aristóteles elenca, né? Depois a gente vai falar similitude, com o que ele se parece, de semelhança, com o que ele não se parece. Era assim que os antigos compunham, certo? Então, só que, é claro, né, é necessário se investigar todo o assunto antes, é necessário pesquisar todos os textos que falaram daquele assunto antes, nada disso a pessoa pode simplesmente ignorar, né? Mas, tendo esse material e colocando esse material nesses locais apropriados da memória, o autor poderia, com maior facilidade, ir lá e buscar os argumentos, né? Aristóteles disse que a definição de retórica, de poética, é essa, né? Longinos disse que é outra, Horácio disse que é outra. Outro lugar comum, por exemplo, causa e consequência. Então, a causa da poética é a imitação, certo? A imitação que é natural ao ser humano. Então, é uma imitação por meio das palavras. E assim vai. E essas palavras são versificadas, né? E assim vai, certo? Então, voltando então ao nome da palestra, né, essa máquina do pensamento seria isso, né? Eu estou falando aqui, vocês estão notando que, né, eu não tenho um domínio total do assunto, certo? Eu estou colocando as minhas próprias impressões, né? Pode haver alguma imprecisão aqui e outra ali, e deve haver, inclusive, mas eu gostaria, nessa palestra, de chamar a atenção para isso, né? Existe todo um terreno, né, a meu ver, que está faltando, né, que fica entre aquilo que a gente aprende nos textos e os conceitos com os quais a gente trabalha. Ali, nesse meio tempo, na nossa própria alma, existe uma coisa chamada memória e uma coisa chamada imaginação, né, e eles não são inúteis, eles estão ali para isso, né, e eles, né, não é que, se a gente aprender isso, né, e eu até frisei isso no começo, a gente não vai se transformar em Santo Tomás de Aquino, a gente não vai se transformar em Santo Agostinho, mas nós vamos ter uma facilidade maior, certo? E, claro, é sempre bom a gente lembrar isso, porque a humildade é o princípio da sabedoria e do aprendizado, né? Mas é importante a gente notar isso. Se a gente estudar essas coisas, nós não vamos ter um salto fenomenal. Só que uma facilitação, né, da coisa de, sei lá, 50% já é grande coisa, certo? Só que também não é só para facilitar, é para tornar mais rico. A gente nota que a gente passa a entender melhor o funcionamento da própria realidade, certo? Porque esses lugares comuns, por exemplo, da retórica, eles não são coisas simplesmente mentais, né? A definição da coisa se refere à essência da coisa, e as coisas têm essência. Pelo menos se acreditava que tinha, né, antigamente. E as coisas também se dividem em gêneros e espécies, né? Isso é encontrável na realidade, isso é verificável, né? Alguns vão dizer que os gêneros e as espécies são coisas puramente mentais. Beleza, é uma discussão, não é o caso da gente entrar aqui. Mas, mental ou real, ele, de alguma forma, existe e é útil para o ser humano. Causa e efeito são coisas que a gente verifica na realidade, né? Por mais que alguns filósofos vão lá e vão negar também, mas, ficção ou não, aquilo existe, né? Nós aqui, como católicos e como estudantes da educação clássica, em geral, tendemos a aceitar essas coisas, né? Causa e efeito são coisas reais, são coisas que se encontram na realidade. Essência é uma coisa que existe, acidente é uma coisa que existe, certo? Mas não é o caso de se discutir isso, é uma coisa plenamente debatível, né? Só que vai nos ajudar a entender a realidade de alguma forma, de uma forma mais rica e mais ampla, certo? Então, eu falei desse conceito da memória como depósito ou repositório, como
como inventário, certo? Então, como uma coisa que a gente usa para projetar o pensamento, para levar adiante o pensamento, para, né, desenvolver o pensamento. Hoje em dia é difícil, inclusive, encontrar as palavras certas, né, porque a gente tem o vocabulário está muito mais depauperado, né? Está muito depauperado. Então, se a gente vai usar um termo técnico, às vezes fica obscuro, né? Mas então para desenvolver o pensamento é como se fosse esses lugares comuns é como se fosse um fermento do pensamento. Também podemos pensar assim, certo? Então, a gente vai lá e pega o fermento da definição e põe ali na matéria que a gente está estudando, e aquilo cresce um pouco, aí põe um outro fermento, cresce mais um pouco, certo? Outra coisa, né, eu já tô demorando mais do que o pessoal gostaria, mas uma outra coisa que a memória também vamos falar de forma bem rápida, é o lugar onde a gente assimila os textos que a gente lê. Isso é uma coisa que foi tocada também aqui por algum palestrante, não me lembro qual exatamente, mas a gente não passa simplesmente da leitura de uma palavra, aqui se eu leio uma palavra aqui, conceito, está escrito aqui no papel aqui na minha frente, né? Conceito, eu não passo dessa impressão dos sentidos, né, de ler a palavra conceito direto para a intelecção do que é um conceito. Existe uma intermediação, vou ter que me lembrar, certo? Não, conceito, onde é que eu vi isso? Ah, tá, os filósofos falam do conceito. Né, o conceito é algo que expressa a essência de um ser. Mas eu também vou me lembrar que conceito também vem de conceber, que é a mesma palavra que se usa para uma mulher que fica grávida, ela concebe um filho, desculpa. Né, então, existe ali um grau de parentesco entre os conceitos, existe um símbolo em comum ali, a gente pode investigar isso, se quiser, certo? O Anthony falou da maiêutica do Sócrates, não é à toa, não é? O Sócrates se colocava como uma parteira que fazia parir, né, os conceitos das pessoas, muitas vezes sem elas nem saberem como que aquele conceito surgiu dentro dela, porque, pelo menos segundo a doutrina platônica, ele já estava ali de alguma forma, certo? Então, ele simplesmente trabalhava como alguém que dava a luz, né, que fazia a pessoa dar a luz ao conceito. Então, nós temos essa riqueza dentro da ideia de conceito. Então, mas para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter coisas na minha memória, eu preciso me lembrar que eu li, né, o Tieteto, do Platão, eu preciso me lembrar que eu li, seja lá qual texto for dele, em que ele fala da maiêutica. Eu tenho que me lembrar que o São Tomás de Aquino também faz essa comparação entre a concepção da mulher e do conceito na alma do homem, certo? Então, eu preciso ter coisas na memória para entender um texto. Eu vou ver a palavra conceito e aquilo vai bater na minha retina aqui, e eu vou ver um rabisco, mas não vai acender nenhuma luz, certo? Né? A gente tem a luz do intelecto, mas a luz do intelecto não vai iluminar nada, porque aquilo não tem uma imagem, não tem nem que seja uma descrição com outras palavras do que seja um conceito. Então, a memória não é só então esse depósito, mas também é o local de assimilação dos textos, das obras que a gente lê. Se a gente não tem essa noção, a gente acaba, né, patinando só ao nível ao nível material, né? Seja do som, seja que a gente está ouvindo uma aula e aquilo entra pelos nossos ouvidos, mas, né, de novo, não acende nada na nossa cabeça. Seja a gente, quando está lendo, a gente só vê rabiscos ali e, né, a gente lembra do som, do que quer dizer aquele som na nossa cabeça, mas não passa disso, certo? Então, a gente precisa ter coisas na memória, e de preferência de forma ordenada, senão, né, se a gente lê um texto e depois vai ver Netflix e nem medita a respeito, dificilmente vai ficar alguma coisa de muito importante, certo, daquele texto. Então, isso me leva de novo, e rapidamente, porque eu sei que eu já estou passando aqui do horário, a ideia de meditação, certo? O que é a meditação? Essa é outra palavra que a gente fala muito, mas, né, tem pouca substância, tem pouca memória do que isso quer dizer, porque é um tipo de ação humana, de certa forma, perdido, assim, ou esquecido, ou
ou mal conhecido, certo? Mas a meditação, segundo o São Vítor, era um discurso, certo? Mas um discurso no sentido de caminhar pela memória, certo? Quando a gente lê um texto, a meditação é justamente isso que eu estava falando. A gente lê, né, lembra do que leu, de preferência. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de lembrar do que leu. E depois a gente senta, né, sozinho, de preferência, e vai passeando pela memória para ver aquilozinha dentro da nossa cabeça, aquilo que a gente leu acende. Se não acender nada, é normal também, certo? A gente não tem a capacidade para absorver aquilo que a gente leu naquele momento. Certo? É normal, mas a gente tem que fazer esse passeio pela nossa memória e pela imaginação, porque a imaginação é aquilo que pega os objetos da memória, as imagens da nossa memória e combina. Certo? Então, a gente pode tentar, né? E aí a gente faz uma suposição. Certo? Isso aqui eu não sei bem o que é, mas talvez seja isso, porque tem alguma coisinha ali que me pareceu similar àquilo, então eu tento criar uma imagem. Eu posso criar um monstro, eu posso acertar, certo? Se a gente tiver uma boa capacidade de conjecturar as coisas, que é uma capacidade humana que alguns têm mais, outros têm menos, né? E, claro, ninguém pode viver só de conjectura, mas é uma capacidade plenamente possível quando a gente ainda não tem a experiência, quando a gente não teve contato com um professor que nos ensinou, tintim por tintim, ali, o que quer dizer aquele texto que a gente está estudando. A conjectura também pode nos ajudar, ou seja, usar a imaginação para entender o texto, certo? Então, o penúltimo tópico aqui, né, o que nós devemos ter na memória, né? Eu falei, ter esses lugares comuns da retórica, da própria poética e da dialética é muito bom, na verdade, eu diria necessário, eu diria imprescindível, certo? Mas e por isso a gente também enfatiza bastante, né? A gente tem que ter fábulas, era isso que as pessoas tinham na memória, certo? De maneira precípua, certo? Ter fábulas, coisas fáceis, né? E principalmente começar por fábulas, por exemplo. São coisas curtas, fáceis de assimilar, tem um viés moral também, mas não é só isso, né? Ele excita a nossa imaginação, exercita a nossa imaginação. Então, por exemplo, tem a fábula dos viajantes, de Ésopo, que alguns viajantes estão caminhando por um caminho e vem um corvo, né, numa cerca, né, e param, assim, apavorados, porque aquilo era um sinal de mau agouro. Só que o corvo tinha um olho, ele era caolho, né, e aí os caras não sabem se continuam ou não continuam, certo? Até que vem um e diz que, olha, se ele não conseguiu cuidar do próprio olho, ele não vai ser capaz de prever o que vai acontecer conosco, certo? Ele não vai ser um mau agouro porque ele não conseguiu cuidar de si mesmo. Então, a gente tem aí uma fábula muito interessante e a gente pode lembrar isso por meio de imagens, de forma bem fácil, lembrando de um corvo, caolho, já é uma coisa que chama bastante atenção, porque na técnica da memória ele sempre tem que ter uma imagem que chama bastante atenção, que não é uma coisa do dia a dia, simplesmente, né? Então, um corvo, caolho, uma cerca, os viajantes que estavam indo viajar para fazer comércio, a gente pode imaginar hoje em dia um cara com roupa de comerciante, não de comerciante, mas de cara da bolsa de valores, assim, todo enfaixotado, né? Para ser mais fácil para a nossa memória. E com essa imagenzinha bem simples, a gente vai lembrar de todos os passos dessa fábula. E a gente pode fazer com várias outras fábulas, como da ovelha e do lobo, certo? Que o lobo estava bebendo água. A gente pode imaginar um lobo um pouco acima, uma ovelha um pouco abaixo, bebendo água de um rio, certo? A gente tem toda a dinâmica ali, porque o lobo vai dizer que a ovelha está poluindo a água dele, só que ela responde que não, porque a água está descendo e ele está bebendo antes, certo? Então, a gente pode ter todas essas relações imaginais na nossa mente para lembrar dessas coisas simples e, a partir daí, tentar voos mais altos, assim, né? Então, alguns dispositivos de memória muito interessantes a gente tem aqui ao nosso lado, aqui, né? Essas imagens que o Clístenes botou, isso são imagens mnemotécnicas, certo? Ali está a tábua de Sébio está toda resumida ali, a imagem, certo? E aqui também as artes liberais, na visão do Marciano Capella, está tudo ali, pelo menos com
os dispositivos mínimos para nós, depois de termos lido os livros, podermos nos lembrar com mais facilidade, certo? Dessas obras, né? Então, está tudo ali e decorando a imagem, a gente já tem, né, meio caminho andado para meditar anos a fio sobre essas obras, né, assim como o Clístenes fez, e a gente faz lá no Instituto, certo? Então, isso é o que compõe o tesouro da memória. Também textos, como, por exemplo, sonetos, que são fáceis de decorar, para a gente exercitar a nossa memória verbal. Então, a gente só decora o som do poema. Não precisa decorar, não precisa entender a fundo a porcaria do soneto ali. Não, se a gente decorar só o som, já a gente está com ele na mente. A partir daquilo ali, a gente erige, né, como ensina Hugo de São Vítor, a interpretação alegórica da coisa, a interpretação do poema em si. Mas, decorando só o som, já está muito bom, né? Aquilo vai ficar na nossa memória anos a fio, e um belo dia aquilo a gente pode, né, simplesmente ter entendido, sem até fazer grandes esforços, né? Não é assim que se faz, mas é só usando como exemplo, certo? Então, se a gente decorar, a gente pode meditar no poema, a gente pode estar com ele o tempo todo, né, ao invés de ter que estar sempre com o livro ali na nossa frente. Então, isso é o que os antigos chamavam do tesouro da memória, é isso que compunha essa máquina do pensamento, né, que faz funcionar de modo material o pensamento, certo? Bom, tinha ainda mais uma parte aqui em que eu falava sobre a memória como local da identidade humana, bem rapidamente. A memória, além de tudo isso, né, todas essas coisas são coisas exteriores a nós, a gente capta de fora, certo? Mas Santo Agostinho argumentava que a memória, além disso, era o local da nossa identidade. Ou seja, todo dia de manhã eu acordo, né, e sem ter que lembrar toda a minha vida do começo para eu ter certeza de que eu sou eu, existe um pontinho ali, né, bem pequenininho, que eu me lembro, não, eu sou eu, e independente até do meu nome, certo? Eu sou eu, certo? Então, a memória, além de tudo, é isso. E Santo Agostinho argumenta que isso, na verdade, é uma coisa metafísica dentro do homem. Assim como o conhecimento e a vontade, para ele, são o símbolo da Trindade, né? Aquilo que mais nos aproxima, aquilo que a gente pode usar para entender a Trindade é a memória, né, o pensamento, né, a razão e a vontade, certo? Ele dá uma explicação ali, ficaria muito longo explicar agora, né, mas ele usa a memória, então, né, às vezes a memória é relegada a um segundo patamar, como uma coisa assim que, não, tem mais relação com os sentidos, então uma coisa, de certa forma, irracional, ou que tem mistura de racional e irracional, mas Santo Agostinho eleva a memória também a isso, né, como símbolo do ser em nós, né? O ser em nós está gravado na nossa memória, a gente com essa lembrança de que nós somos nós, que é uma coisa que parece tautológica, parece redundante, mas é como qualquer primeiro princípio, é uma coisa redundante, tautológica, ou seja, parece óbvio e é para ser, né? Eu sou eu, né? Uma coisa simples, e aquilo estaria radicado na nossa memória. Então, eu sei que a exposição foi bastante, pode ter soado bastante aleatória, por ser uma coisa que eu estou estudando ainda, mas era uma coisa que eu quis aproveitar esse congresso para passar para o pessoal. Se vocês entenderam 40%, 30%, por causa da minha exposição meio, né, aleatória, também é o meu jeito, já está muito bom, né? Se vocês simplesmente entenderem, não, tem esse meio campo aqui que a gente não está olhando, certo? E talvez a gente possa dar uma olhada melhor para essas técnicas da memória, não como uma forma de ter uma memória prodigiosa e ficar fazendo, né, fazer competição com os outros, eu me lembro de mais coisa, isso em si é vazio, certo? Mas se a gente conseguir transformar a memória não só num depósito, né, num armário ali que a gente deixa as coisas e de vez em quando vai dar uma olhada, ou de vez em quando cai em cima da gente, a gente nem se lembrava das coisas, se transformar num inventário, a gente já tem um subsídio maior nos nossos estudos, nos estudos clássicos, né, de uma coisa que é esquecida, que é deixada de lado. E também, essa última parte que eu falei é importante, né? Leiam Santo Agostinho, por favor, é um autor que a gente está sempre na nossa boca, mas dificilmente a gente lê, né? Então, né, no Tratado da Trindade, ele faz essa associação que eu falei aqui, também muito importante para a gente ter a memória
né, como uma coisa importante na nossa alma e não só uma coisa semi-racional que a gente visita de vez em quando e, né, de forma aleatória. Mas era isso, então. Obrigado a atenção a todos.